Você tá sabendo da última? Os norte-americanos já estão no Brasil. Os soldados americanos já estão aqui. Os porta-aviões já estão em mares brasileiros. Vão prender Lula, finalmente. Maduro caguetou Lula e disse pro Trump que Lula faz parte de um grande cartel do narcotráfico internacional. Graças a Deus, Trumpinho. Essa é a nova mentira do bolsonarismo. E sabe o que vocês fazem? Vocês descredenciam a verdadeira direita. Lembra quando Lula ganhou, que vocês falaram que isso aqui ia virar uma Venezuela, que nós iríamos comer cachorro, de que a igreja iria fechar suas portas, de que nós teríamos kit gays em nossas escolas? E aí? E aí é que a mentira de vocês vai se revelando cada dia. E vocês vão colocando a direita na vala comum de vocês. Grupo de mentirosos. Chega da mentira do bolsonarismo. Ninguém aguenta mais. Quer vencer Lula? Então vença na moral, vença com propostas, vença no voto e não com as mentiras do bolsonarismo. Meus amigos, enquanto os bolsonaristas se dedicam aí a ficar propagando fake news, o momento que está circulando na internet, está se falando muito, é o patrimônio declarado dos candidatos. Rapaz, teve gente que fez milagre, tá? Nicolas aí, ó, subiu o patrimônio dele numa proporção. E a Zoe Martinez, então lá, a vereadora lá em 2 anos lá, aplicou tão bem o dinheiro que a mulher ficou milionária. Bom, eu não estou querendo dizer nada com isso, é o que está sendo declarado por eles, né? Mas eu gostaria que você acompanhasse esse vídeo aqui comigo, depois eu vou tecer a minha opinião, você vai sair daqui sabendo a verdade. Já deixa o like aí, esse é mais um dos nossos canais, então já deixa o like, se inscreve também aqui, a gente vai colocar vídeo aí sempre para poder estar informando todo mundo com a verdade. Verdade, nada de fake news. O deputado Nicolas Ferreira aumentou seu patrimônio de R$ 36 mil para 3,8 milhões de reais, um crescimento de 10.488% em 4 anos. Vamos entender como ele fez essa mágica. O bolsonarista declarou o patrimônio à Justiça Eleitoral ao se inscrever para disputar as eleições de 2026. Entre os bens estão aplicações financeiras e um imóvel avaliado no valor de R$ 2 milhões, financiado e ainda não totalmente quitado. Enquanto isso, a extrema-direita caiu em cima da deputada Erika Hilton por declarar o patrimônio em cerca de quase R$ 16 mil. Começaram a entrar as candidaturas no TSE e começaram a questionar o patrimônio dos políticos. Normal, todas as eleições isso acontece. E 2 aqui se destacam, Erika Hilton e Nicolas Ferreira. Se destacam no sentido de todo mundo ficou falando sobre isso, principalmente porque os 2 aqui são fortíssimos na internet. Erika Hilton não declarou patrimônio e a direita está inconformada. Como assim? Como assim? Ela é política e não ficou milionária? Isso é um absurdo. E estão batendo na Erika Hilton por causa disso. Ué, qual o problema dela? Dela gastar o dinheiro dela? Deixa ela. Essa mesma direita que está inconformada com o não enriquecimento de Erika Hilton não está inconformada com o enriquecimento de Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira saiu do zero em 2020 e agora em 2026 declarou quase 4 milhões de reais. Ele que foi parlamentar todo esse período, votando sempre contra a maioria da população brasileira, que muitos apoiam Nicolas Ferreira. Todo o patrimônio de Nicolas Ferreira, ou a maioria pelo menos, resulta ali de dinheiro público. Mas é curioso, né? Você tem 2 parlamentares. A Erika não ficou milionária e está sendo atacada por isso. Nicolas Ferreira ficou milionário e vota sempre que pode contra a maioria da população, e isso não chateia a direita. Sabe a direita brasileira que diz que é contra você enriquecer na política? Não estou falando nada do Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira e políticos da direita que enriquecem na política pode, desde que vote contra a maioria da população brasileira. Aí a direita aplaude. Quer mamar nas tetas do governo? Pode mamar, mas na hora de votar, vota contra a maioria da população. Que daí a gente da direita a gente apoia. Pode observar, é isso que está a discussão aí
entre o patrimônio de Nicolas e o patrimônio de Érica Hilton. Em nota à imprensa, Érica detonou. Queriam o quê? Que eu tivesse comprado mansões à vista? Desculpem a decepção, mas é impossível enriquecer na política sendo honesta. Antes de continuar acompanhando, se inscreva no canal da Mídia Ninja. E Nicolas não foi o único a lucrar milhões. Ao contrário do que gostam de afirmar, o governo Lula está fazendo bem para o bolso da extrema-direita. E sabe o que é o melhor? Foi pra Copa, foi pra Londres, foi ver o Trump nos Estados Unidos, curtiu uma prainha, foi até pro Japão, meus filhos. Esse homem é o gênio da economia, tem que ser o ministro da economia pra explicar como que ele saiu de nenhum bem declarado pra ser milionário e ainda curtir a vida boa. E não é só o Chupetinha não, minha gente. Júlia Ratazana também saiu de mais de 2 milhões de reais declarados lá em 2022 para 5 milhões em 2026. Curioso essa crise, hein? E a pergunta é simples. Como essas duas pessoas que amam dizer que o Brasil tá quebrado, que o Lula quebrou o Brasil, que o brasileiro tá pobre, conseguem sair de 0 para quase 4 milhões de reais em 4 anos e consegue sair de 2 milhões de reais para 5 milhões de reais? Não faz sentido. E é cálculo, né? É matemática. Ninguém ganhando ali 30, 40 mil reais por mês, que é o salário de deputado, consegue chegar nesse patamar de bens assim tão rápido. Então a gente tem que aprender a olhar isso e refletir. Será que uma pessoa dessa tá querendo só enriquecer na política ou tá querendo ajudar o povo brasileiro? Eu já tenho a resposta, eu já sei o que é. Você tem que refletir aí em casa. A jornalista Amanda Miranda apontou o enriquecimento dos cofres de Nicolas através das fake news e do ódio. Em julho de 2025, o Intercept Brasil divulgou que a empresa de Nicolas gastou 750 mil reais na Meta, dona de redes como Facebook, Instagram e WhatsApp, para convocar cristãos para a guerra política. Em 2022, ele tinha uma declaração de bens bastante modesta. Era sua primeira eleição e os 4 anos na política fizeram muito bem ao caixa, ao cofre do Nicolas Ferreira. A extrema-direita tem o hábito de lucrar com o ódio. E o Nicolas Ferreira talvez seja o exemplo mais emblemático disso. Quando deu toda aquela história do Pix, em que ele fez um vídeo de camiseta preta com trilha sonora e uma série de desinformações que prejudicaram o Brasil e ajudaram o crime organizado, a empresa da qual ele é sócio, que vende cursos pelo Brasil inteiro, simplesmente despejou um caminhão de dinheiro na Meta para impulsionar postagens da página do Nicolas Ferreira. Ou seja, ele fez com que a atuação dele como deputado federal revertesse em dinheiro para a própria empresa. Tem que questionar quando o uso de um mandato é voltado para enriquecimento pessoal. Na declaração de bens do Nicolas Ferreira, a gente vê uma série de títulos, investimentos, um imóvel, algumas participações societárias, mas o fato é que com a política não se enriquece. Por mais que o salário seja bastante robusto e muito maior do que a maior parte daquilo que os cidadãos recebem como seu salário no final do mês, ele fez sim um bom negócio para a sociedade dele, para a empresa dele de venda de cursos, quando assumiu esse mandato. E o pior, o engajamento através do ódio e da desinformação estão revertendo lucros não só para as big techs, mas também para as pessoas que fazem parte desse circuito. O Nicolas talvez seja o maior exemplo deles no país, pelo tamanho da sua conta e pelo alcance que ele tem. Então, gente, não é exagero nenhum a gente ter em conta que o ódio se transformou num commodity. Tem gente lucrando muito com isso. A candidata a deputada federal por Minas Gerais, Ana Elisa, ironizou que Nicolas deve dar aula sobre lucros até para o trilionário Elon Musk. Bolsa não é patrimônio. E não é obrigado a se declarar bolsa no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Porque bolsa não é patrimônio. Estou decepcionada como que esse assunto reverberou dentro da própria esquerda com uma falta de entendimento sobre, inclusive, o que é patrimônio. Porque é só você dar um Google assim, bolsa é patrimônio para o TSE, que vai estar lá escrito não é patrimônio.
patrimônio são coisas mais palpáveis. Patrimônio é uma mansão, uma casa, um carro. Isso é patrimônio. São esse tipo de coisas que são patrimônios. Não uma bolsa da Saint Laurent, uma bolsa da Gucci, ou sei lá, um sapato, ou roupas, bens de uso pessoal, não configurem patrimônio. Falam sobre a crise do governo Lula, são as pessoas que mais estão lucrando com a crise do governo Lula. Porque se na última eleição ele declara 36 mil reais em bens e agora ele já tem quase 4 milhões de reais em bens, nós estamos falando de um crescimento muito contundente, muito robusto. Nem se ele guardasse o salário dele bruto, nem se fosse o líquido, mas nem se ele guardasse o patrimônio dele, o salário dele todo mês, bruto, na sua conta, ele conseguiria chegar em 4 milhões de reais. Vocês gostam de entender só em grandes fortunas? Deixa eu explicar pra vocês. O patrimônio do Elon Musk, que hoje, é um trilionário, aumentou em 283% de 2022 a 2026. O do Nicolas Ferreira aumentou de 9 a 10 mil%. Talvez o próprio Nicolas Ferreira tenha que dar uma aula de educação financeira pro Elon Musk. Porque era pra ele ter ficado trilionário mais rápido. Só ele sabe fazer isso. Vocês estão entendendo que é basicamente impossível isso que eu estou falando? Porque se do Elon Musk aumentou em 283% de 2022 a 2026, em qual a possibilidade do Nicolas Ferreira aumenta mais de 9 mil% de 2022 a 2026, gente? Mas vocês estão preocupados com os 15 mil reais que a Erika Hilton declarou ao TSE. E como eu disse e repito, eu serei a primeira pessoa a tecer críticas quando nós soubermos algo de concreto que ela está ocultando o patrimônio. Mas até agora é só especulação, é só vozes da cabeça. Nossa, que não temos contato com a realidade, isso é muito triste. Desde que nós não temos noção de dinheiro. Porque nós realmente não temos. Porque quando a gente olha 40 mil reais, a gente fala, meu Deus, dá pra ficar milionário. Não dá. Não dá pra ficar milionário. E eu acredito que não seja o caso de ocultação de patrimônio. Mas se for o caso de ocultação de patrimônio, aí sim a gente precisa denunciar. Caso contrário, o que nós temos de concreto agora é que um deputado federal saiu de 36 mil reais pra simplesmente 4 milhões de reais de bens. Bom, meus amigos, que político ficar rico, milionário com mandato é um negócio comum no Brasil. Eles ficam ricos com mandatos, aí sempre tem uma empresa, sempre tem um negócio, paralelo. Mas é impressionante que antes de ser político ninguém fica milionário, mas depois que vira político fica milionário, aí tem, a empresa que ficou milionário, o escritório, isso, aquilo, outro. É incrível isso, mas eu não tô falando nada, tá? Só tô aqui comentando algo que acontece. Aí essas declarações aí de receitas, milionárias de muitos políticos com pouco tempo na política, é de impressionar ainda mais. É claro que eles também são digitais influencers, alguns, mas o negócio do mercado não tá tão assim, não, acho que pro cara começar a juntar uma grana aí, leva uns anos aí, trabalhando aí também, mesmo sendo digital influencer. Mas, pessoal, é bom chamar a atenção para essas coisas, porque o pessoal começa a ver a realidade do nosso Brasil, como que funciona e o porquê que todo mundo quer se tornar aí político. É incrível que alguns, vamos falar dos mais antigos, os políticos de carreira, tem mansões, carrões, casa fora do Brasil, sítio, tem isso, tem aquilo, um monte de bem, e também, mas fizeram carreira na política. Mesmo assim, muitas das vezes não bate a quantidade de tempo como político, o salário, dar conta daquilo que eles adquiriram com o tempo. Muita gente aí já até partiu dessa para melhor, deixou patrimônios e patrimônios aí comprado durante suas carreiras políticas. Mas isso não deveria ser normal não, pessoal. Isso não deveria ser normalizado e as pessoas tratarem isso como comum. Porque não estou dizendo que nesses casos, tá? Do Nicolas, do Ottoni também, que viralizou o patrimônio do Ottoni de Paula, do Nicolas e de outros políticos. Não estou falando no caso deles, mas estou falando de outros casos aí de políticos que já até foram aí morar no céu ou até lá não sei aonde aí também. Que não condizia, sabe? Muita corrupção. Nós vimos aí que no Brasil tiveram diversos casos de corrupção. E os políticos explodem seus patrimônios durante seus mandatos. Então, galera, não deveria não ser normalizado isso. Quando você vê um político ficando rico, milionário, comprando um apartamento aqui, comprando outro ali, aí você faz o cálculo, não bate. Já se é de suspeitar. A gente gostaria de ver uma Polícia Federal mais fortalecida, sabe, no nosso país. Porque da forma que está, não que está fraca, mas nós temos uma Polícia Federal bacana, mas poderia melhorar ainda mais, sabe? Valorizar mais os profissionais, valorizar mais o pessoal da investigação, para ter uma equipe técnica só para esse tipo de
de situação, investigação de crimes, formação só para isso, sabe? Nos crimes de corrupção na política e outras coisas mais. Mas eu só fiz esse rápido comentário para poder explanar isso aqui com vocês, porque enquanto nós estamos aqui trabalhando demais, pagando o nosso imposto, tem muita gente ficando milionário aí durante seus mandatos políticos. Não estou falando que é o caso do Nicolas e da Érica e do Ottoni, tá, galera? Estou falando de outros aí que estão sendo citados, até nos recentes escândalos. Tem gente que até hoje não explicou. Tem gente que está com dificuldade de explicar umas mansões, sabe? Uns depósitos aí de milhões na conta para fazer filme. Já vai passar de 85 dias e nenhuma explicação, né? Falou que 30 dias nós vamos entregar os relatórios, vamos mostrar, e até hoje ninguém mostrou nada. Estão apostando no esquecimento do brasileiro. Mas valeu, deixa o like, se inscreve, compartilha e até o próximo vídeo.